Olá, amados, a paz de Arusha. Então, dando aqui continuidade à pregação do Miguel Ângelo, né, sobre o título Jesus é o único Deus, parte 2, eu encerrei aqui lendo sobre o altar, né? O que é o altar? Porque ele estava falando que nós temos que ter a nossa vida no altar, então eu estou aqui lendo sobre versículos sobre o altar. Que altar, na verdade, era a mesa do sacrifício, onde os sacerdotes ofereciam os animais como sacrifícios, tá certo? Então, isso era o altar. Né? Então vamos aqui continuar e logo em seguida eu vou colocar também versículos sobre sacrifícios, tá certo? Que a gente vai ver qual é o sacrifício, né, que nós devemos fazer, né? Como eu falei no vídeo anterior, que o sacrifício é aquele que são os lábios que confessem, né, o nome Arusha, o nome Yahweh, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vou botar mais pra cá. Acho que assim tá bom, né, amados? Dá pra quebrar o galho. Dá pra ver, né? Então vamos lá. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo da cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade, por 100 peças de prata. Comprou 2 filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo que tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Então vamos lá. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Tá. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Faça-me um altar de terra e nele sacrifique-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e o abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o faço com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas eu profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposto a sua nudez. Aqui quando eu estou falando, com certeza interrompo, porque Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém, né? Faça um altar de madeira de acácia, será quebrado com 2 metros e 25 centímetros. Será quadrado, gente, eu li, será quebrado, será quadrado. Tá? Vamos lá de novo. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça como altar, que será revestido de bronze. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. Veja, sacrificar sobre o altar. Vocês vejam que o altar é sacrifício. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano, ofereçam um de manhã e o outro ao atardecer. O animal será morto ao lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar. E vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesrita. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça o altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez
como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-reconstruído. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocausto e sacrifício de comunhão no altar. Vocês vejam que esse altar era um lugar realmente de sacrifícios, tá? Então vamos lá. Que havia construído para o Senhor, ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão construiu o templo. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Vocês vejam que isso aqui foi Yahushua que falou. Por que ele disse isso? Porque ele ainda estava na lei. Ele veio cumprir a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Né? E ele cumpriu. Por isso que ele disse isso. Né? Vamos lá. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Vocês vejam bem. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então vocês vejam bem. Agora eu quero ver aqui com vocês versículos sobre sacrifícios. Vamos ver? Vocês vejam que a vida no altar não tem aqui, ó. Então ele é o altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus. Vocês vejam que aqui, 21 versículos da Bíblia sobre sacrifício. Vamos ver aqui. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E andar em amor, como também Yahushua nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Yahweh em cheiro suave. Vocês vejam bem que Yahushua se ofereceu a nós, né? Assim também Yahushua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Yahushua morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O qual se deu a si por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vocês vejam que o sacrifício aqui foi Yahushua que fez. Ele foi um sacrifício único e perfeito. Então não existe uma vida de sacrifício que nós podemos fazer, né? Para Yahweh, porque ele não aceita nada de nossas mãos, como a gente leu, né? Em Atos 17, 25. Que ele é espírito, que ele aceita a oração espírito. E nós temos que aceitar o sacrifício que Yahushua fez. Porque ele se sacrificou por nós. Ele foi sacrifício único e perfeito, de uma vez por todas. Então não há necessidade de a gente fazer sacrifício. O sacrifício que ele pede a gente vai ler aqui, que está em Hebreus. Então vamos lá.
E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Honra, Senhor, com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Onde está o sacrifício aqui? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vocês vejam, esse sim, ó, aquele que nem mesmo a seu filho poupou. Ou seja, ele não poupou o filho, ele deu o filho por nós, ele entregou por todos nós. Só que as pessoas falam que Yahweh não poupou o filho porque Yahweh matou. Yahweh não matou o filho. Quem matou o filho foram os líderes religiosos. Foram eles que incitaram o povo a pedir a que soltasse Barrabás e matasse Yahuspa. Né? Os líderes religiosos, vocês podem ler isso na escritura. Está bem claro, Mateus 26, 27 e 28. Né? Então, aqui quando fala que o pai não poupou seu filho, antes ele entregou por todos nós. Ele não poupou como? Entregando o filho a nós, como sacrifício. Mas ele não matou o filho, ele entregou o filho a nós. E nós que aceitamos o sacrifício, porque Yahweh não aceitou o sacrifício, ele deu, ele não pode aceitar o que ele deu. A escritura está bem claro em João 3,16, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não tem como ele aceitar uma coisa que ele deu. Ele deu o Filho por nós. Ele não tem como aceitar o sacrifício do Filho. Nós é que aceitamos, porque ele deu. Então vamos lá. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahweh como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Yahweh como instrumentos de justiça. Porque Yahushua, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu filho, nos purifica de todo pecado. E clamando Yahushua com alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate a muitos. Quanto mais o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, a Yahweh, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo? Ele disse: Pai, todas as coisas te são possíveis, afaste de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Eis que vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Olha, o Filho do Homem, isso aqui era Yahushua falando, veja bem, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, ou seja, líderes religiosos, e condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o assolte e o crucifique e sacrifique, né? E ao terceiro dia ressuscitará. Então vocês vejam bem. Agora eu quero ler aqui com vocês, amados, para a gente encerrar essa parte, né? Ainda tem bastante tempo ainda, vamos lá. De lábios que confessem o seu nome. Hebreus, Bíblia. Vamos lá, isso aí que está escrito em Hebreus, acho que é Hebreus 13. Opa, Hebreus 13, 15, olha isso, amados. Hebreus 13, 15. Veja bem, o que diz aqui? Hebreus. Vamos lá no 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Yahushua, portanto, ofereçamos continuamente a Yahweh um sacrifício de louvor. Veja, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vocês vejam, qual é o sacrifício? Sacrifício
de louvor, que é o fruto que confessa o seu nome. Ou seja, o sacrifício que nós temos hoje é o de louvar, de confessar o nome. Yahweh, em nome Yahushua. Então vocês vejam bem. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Yahweh se agrada. Olha que sacrifício que ele pede. Veja, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Yahweh se agrada. Olha só, veja bem, olha o sacrifício que ele se agrada. Primeiro, é o sacrifício no espírito, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, confessa o nome do Pai e o nome do Filho. E depois é o sacrifício que agrada ao Pai, é o quê? É o sacrifício da gente praticar o bem ao próximo, vocês vejam bem. Não é você viver uma vida de sacrifício, dando dízimo de ofertas, acordando de madrugada e indo para a igreja, levando pessoas para a igreja, praticando atos religiosos, subindo ao monte. Isso não é sacrifício. Viver a vida no altar não existe, esse negócio de vida no altar, né? Isso não existe. Então o que ele falou aqui não tem lógica de vida no altar. Então vamos voltar aqui só um pouquinho aqui para a gente dar continuidade. Nada nem de ninguém, mas o meu temor a Deus anda ali no limite com o medo. Eu tenho tanto temor de ofender a Deus, tanto temor de que o Senhor não me veja, sabe, ou me apanhe em alguma situação equivocada, ou, sabe, é uma paixão. É uma paixão. Então eu quero muito que você ame a Deus. Coloque a sua vida no altar, porque Ele é Senhor. Amado, não coloca 10%, não coloca 20%, não coloca 99%, coloque 100%. Salmo 24:1 diz assim: Então veja, não coloque 10%, 20%, não coloque 99%, mas coloque 100% aonde? No altar. Entende? Mas esse altar que ele está falando, essa vida no altar, é você praticar atos religiosos. São todos esses atos religiosos que a religião impõe como cargos, impõe como cargo, não, como carga, entende? Sobrecarregando as pessoas. E sendo que o altar, na verdade, era o lugar de sacrifício, que o animal era morto. Esse era o altar, como a gente já leu, né? Então, é interessante isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Salmo 24, né, que ele falou, não é isso? Vou voltar aqui só para ver. 9%, coloque 100%. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor, ao Kyrios, ao governante. Vamos lá, Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e formou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Então vocês vejam, do Senhor é a terra, sim. Ok? E tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Né? Então, mas o que ele vai falar? Vamos ver. Aquele que tem direito, pertence à terra, tudo que nela há, tudo que contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor. Aí, né, só falta ele dizer que ele é dono de tudo, né, contém tudo, então a sua vida tem que estar na igreja dando tudo e pagando, porque dele é tudo, então você tem que dar as coisas para Deus. E sendo que na Escritura é bem claro, como a gente já leu, que o Altíssimo ele não necessita de nada de nossas mãos, ele não precisa de nada de nossas mãos, porque é ele que nos dá tudo. Né? Vocês vejam que está totalmente contado e que está na Escritura. Por isso que, se você crê desta forma, você entende que a tua salvação é pela graça dele. Diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Sim, boa, beleza. É pela graça. O que as pessoas estão fazendo aqui, ó, num templo físico onde o Altíssimo não habita?
numa religião se a salvação é pela graça e pela graça na fé em Yahushua? Então, é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Miguel Ângelo, se ele pudesse me explicar. A salvação pela graça. Perfeito, verdade. Mas o que essas pessoas estão fazendo aqui no engano da religião? Se a salvação é pela graça? Se a salvação é pela graça mediante a Yahushua, que é o caminho, o que essas pessoas estão fazendo aqui? É a pergunta que não me quer calar o Miguel Ângelo e aos outros líderes religiosos. Uma chamada do Senhor. E a chamada é para você o reconhecer, porque você só é salvo se disser Jesus é o Senhor. Então, está aí, é por graça. Depois ele diz no versículo número 9, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não aceita sacrifícios, obras, abluções para trazer glória para o homem. A glória é somente dele. Eu recordo. Opa, peraí, vamos voltar aqui de novo. Uma carta de um líder aqui da cidade assim. Por isso que, se você crê desta forma... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, amados, porque vocês vejam bem como é que ele vai falar. Não por obras, tipo assim. O que ele vai falar é o seguinte, porque o que o apóstolo está falando em Efésios é que, pela graça nós somos salvos, mediante a Yahushua, tá? Não por obras para que ninguém se glorie. O que são essas obras? Essas obras que ele está falando, não por obras, ou seja, não por atos religiosos, tá? Mas é mediante a fé em Yahushua. E depois ele disse de praticar as boas obras. No versículo seguinte ele fala, praticar as boas obras. Quais são as obras que nós devemos praticar e que nós seremos cobrados? A obra do amor ao próximo. Mas veja o que ele vai falar aqui, olha só. Você entende que a tua salvação é pela graça dele. Diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante... Então vamos lá, vamos ler Efésios 2,8. Olha o que diz aqui em Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obra. Veja bem, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Mas por meio da fé em quem? Em Yahushua. Isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie. Que obras são essas aqui que o apóstolo está falando? Essas obras aqui são as obras da religião, atos religiosos. Não por obras, ou seja, por atos religiosos, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Yahweh, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras. Quais são essas boas obras que ele está falando? São as obras do amor ao próximo, as quais Yahweh preparou de antemão para que nós a praticássemos. Quais são as obras que Yahweh preparou de antemão para que nós a praticássemos? A obra do amor ao próximo. Porque é isso que nós seremos cobrados, como está escrito, né? O verdadeiro jejum, em Isaías 58, amados, que está escrito que o verdadeiro jejum é a gente repartir a comida com o faminto, é a gente vestir o nu, é a gente visitar o doente. E isso também vai ser cobrado em Mateus 25, quando é a Yahushua de dizer, tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste, estive preso, fosse me ver, estive doente, fosse me visitar. Essas são as obras que nós seremos cobrados e que o próprio Pai, ele preparou de antemão para que nós a praticássemos. Por quê? Porque através do Espírito que habita em nós, que nos ensina a amar, é que nós praticamos essa obra com amor do Espírito. Porque o Espírito é amor. E ele nos ensina a nos amar a nós mesmos, para que nós possamos, através do Espírito, amar o próximo e praticar essas obras. Veja, e as quais Yahweh preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Por quê? Porque é o Espírito que pratica a obra do amor ao próximo em nós. Tá certo? Nós não temos condições de praticar a obra do amor ao próximo, amados. Nós somos pessoas de má natureza. Mas quando nós andamos no Espírito, é o Espírito que pratica. Por quê? Porque o nosso ser carnal, a nossa natureza carnal, ela é mortificada, a carne é mortificada e o Espírito é vivificado. Então, logo o Espírito é vivificado, é ele que pratica as obras em nós. E é ele que nos ensina a nos amar.
Tá certo? É o Espírito que nos ensina. Então vocês vejam bem, mas vocês vejam o que o Miguel Ângelo vai falar, porque essas obras aqui que ele está falando são as obras do amor ao próximo. Essa daqui que ele está falando, não por obras para que ninguém se glorie, esse aqui não por obras para que ninguém se glorie, são as obras da religião, atos religiosos, tá certo? Porque esses atos religiosos, e a Rússia não vai cobrar isso de ninguém. Você não vai ler lá em Mateus 25, olha, Mateus 25 você não vai ler assim, amados, ó. Vou botar aqui. Vamos lá. Você não vai ler assim em Mateus 25, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu fui no templo físico, né? Pois, veja, ele não vai falar assim pra gente assim, ó. Ele não vai falar assim pra gente: pois vocês foram no templo físico, vocês deram dízimos e ofertas, vocês jejuaram, deixaram de comer, sabe? Ah, vocês levaram pessoas no templo físico, vocês tomaram ceia, vocês se batizaram, vocês subiram ao monte. Não é isso que está escrito? Olha, essas aqui são as boas obras que o Pai preparou para que nós a praticássemos pelo Espírito. Quais são as boas obras? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então vocês vejam bem. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E vocês vejam que em Isaías 58, né, como a gente já leu em outros vídeos, diz assim: ó, olha só. Vamos ler tudo, amados. Eu não estou podendo ficar lendo muito não, mas vamos ler. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Ou seja, que Yahweh, né? Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de soco brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É esse que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto. Veja, não é você deixar de comer, mas é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo?
Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. E, com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Vocês vejam bem, tá? Aí vocês continuem, amados. Eu vou parando por aqui, só para vocês verem o jejum que será cobrado, que está em Mateus 25. Que é o quê? O amor ao próximo, a ajuda do amor ao próximo como a nós mesmos. Vocês vejam bem que aqui ele não está falando para a gente dar ao faminto a comida, a gente ficar com fome. Não é isso. Ele diz repartir a comida com o faminto. O próprio João Batista, ele falou, amados. Se você tem uma túnica, se você tem 2 túnicas, dê uma a que não tem, fique com uma. Ele não diz, se você tem uma túnica, fique sem a túnica e dê para o seu irmão. Não é isso. Por quê? Porque o próprio Yahushua ensinou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que dar o que a gente tem. Tá certo? A gente não pode ficar com fome também, mas a gente tem que repartir com o faminto que a gente tem. Não é a gente ficar com fome. Então, vocês vejam bem, né? Então, vamos aqui, só continuar o que o Miguel antes está falando aqui e vou parar essa parte. Não vem de vós, é um dom de Deus. É uma chamada do Senhor. E a chamada é para você o reconhecer, porque você só é salvo se disser Jesus é o Senhor. Então, está aí, é por graça. Depois ele diz no versículo número 9, não de obras para que ninguém se glorie. Deus não aceita sacrifícios, obras, abluções para trazer glória para o homem. A glória é somente dele. Vocês vejam, vou parando por aqui, porque já passou de 30 minutos. Nossa, já passou 32 minutos, amados. Desculpa aí, tá? Mas vocês vejam que ele está falando que ele só aceita a glória para ele. Só que essa glória que ele falou, essa obra que ele falou, dá a entender que são obras da religião. Entende? Que, tipo assim, ele fala não por obras para que ninguém se glorie. Beleza. Essa obra aí que está falando é a obra da religião, porque o Pai não aceita. Só que ao mesmo tempo, ele está falando que a glória é do Pai, que ele não divide a sua glória. Beleza, correto? Correto. Só que o negócio é que o Pai não aceita obras, atos religiosos. Ele não aceita nada das nossas mãos, por quê? Porque ele é espírito. E o que ele aceita de nós, o que ele procura, são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora, a gente dá algo da nossa mão para Yahweh, não tem como, porque a gente não pode dar físico para ele, porque ele é espírito. O que ele aceita é no espírito, adoração no espírito. Agora, as obras do amor ao próximo, as boas obras que o Pai, ele vai nos conceder, né? Que a gente faça, são as obras do amor ao próximo. Tá certo? Essa nós seremos cobrados. Mas isso Miguel Ângelo não vai falar, sabe por quê? Porque não interessa as pessoas saberem que essa obra será cobrada. Por quê? Porque as pessoas têm que entender, no sistema religioso, que elas têm que estar com a vida no altar. O que é estar com a vida no altar? É a pessoa ir para a igreja, dar dízimos e ofertas, que é para fazer a obra de Deus. E sendo que o verdadeiro Yahushua não aceita essas obras. Até porque Yahushua foi o último dízimo dado por nós, é a última oferta oferecida por nós. Ele se ofertou por nós, né? Então é isso, amados. Mas, então, por favor, dê o like no vídeo, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal, acione o sininho. Se vocês não estiverem recebendo notificações, amados, vocês, por favor, desativem o sininho e ativem novamente com todas as notificações, tá certo? Para que o YouTube possa enviar os vídeos para vocês. Então é isso, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.